abertas naquela ocasião. Depois do fato, uma série de ameaças foram feitas em fóruns na internet, dizendo que novos ataques poderiam ocorrer em escolas pelo país, inclusive aqui em Porto Alegre, lembro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Casos como esse ocorrem no Brasil e no mundo, né? A gente está acostumado a ver, infelizmente, em escolas nos Estados Unidos, se vê, eventualmente, violência de outro tipo também dentro das escolas, como agressão a professores, sem o resultado morte, mas que não correspondem ao que se espera, ao que se imagina do ambiente escolar. Como é que as escolas gaúchas estão lidando com isso, né? Qual é a melhor forma de se preparar o ambiente escolar para evitar novas tragédias? Essa é a pauta do nosso programa de hoje. Para isso, nós convidamos para participar conosco aqui nessa manhã a psicóloga Anices Moura Ramos, né, que trabalha nesse tema, o professor Oswaldo da Piaz, que é vice-presidente do Cinep do Rio Grande do Sul, o vereador de Porto Alegre, Mauro Zacher, do PDT, que fez um trabalho no âmbito da Câmara Municipal justamente para discutir esta prevenção de violência, e a coordenadora da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar do Rio Grande do Sul, vinculada ao Governo do Estado, a Patrícia Sanchotene. E é justamente para a Patrícia que eu abro o programa de hoje, Patrícia, para saber o que no âmbito da escola pública, do Governo do Estado, está se fazendo para enfrentar ou reduzir a violência no ambiente escolar. Obrigado por estar conosco nessa manhã. Um bom dia. Agradecemos o convite, André. Bom dia a todos os colegas aqui de bancada e bom dia a todos os ouvintes da Bandeirantes. Bom, André, esse é um problema que infelizmente vem aumentando cada vez mais, inclusive, né, em âmbito nacional. E como tu iniciaste hoje a tua fala, nós tivemos essa situação toda aqui no Rio Grande do Sul, que em razão, né, da ocorrência do massacre em Suzano, algumas repercussões também de ameaças por redes sociais, por grupos de WhatsApp, enfim, surgiram em algumas escolas. Como é que o governo do estado tem trabalhado com essas questões, tá? Desde 2015, foi institucionalizado aqui no nosso estado esse programa CIPAV, que são as Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar. Como é que funciona esse trabalho? Por que a gente acredita que toda vez que a escola realmente investe na prevenção, a gente vai se deparar cada vez menos com situações dessa gravidade? A ideia é que a comunidade escolar toda seja representada através dessa comissão, pais, alunos, professores, funcionários, equipe diretiva, e que se discutam as questões envolvendo a escola. Nós temos um mapeamento também no nosso site da CIPAV, que a escola ali acompanha todas as suas ocorrências, desde as indisciplinas até fatos que são criminais. E a partir dali, com esses diagnósticos, a ideia é contar com o apoio de parceiros, que são chamados, parceiros CIPAV, que são chamados na escola para tratar de vários assuntos, como o bullying, que a gente sabe que é motivador de muitos problemas dessa natureza, né? A questão de prevenção ao uso de drogas e uma série de coisas. Os registros de violências no ambiente escolar, eles são muito altos, Patrícia. São muito altos, mas, ao mesmo tempo, hoje a gente está fazendo um estudo para alterar até a forma desse registro no mapeamento, porque hoje nós temos uma ponderação igual para todos os fatos. Então, uma indisciplina tem o mesmo peso para se considerar depois para fins estatísticos do que teria uma violência física até grave, né? Então, esse é um estudo que a gente está fazendo agora, com base no programa RS Seguro, para aprimorar justamente esses dados, para que a gente consiga ter um levantamento correto de como é que as coisas estão se dando no âmbito de cada escola. Porque comparar, por exemplo, 50 indisciplinas com um caso grave de lesão é muito diferente. Mas essas questões de violência, elas estão espalhadas pelo estado, elas estão concentradas na região metropolitana, em Caxias do Sul. Tem um mapeamento desse processo? Temos. Na verdade, até voltando então um pouquinho agora em relação a esse programa estruturante do governo do estado, que é o RS Seguro, nós estamos dentro do segundo eixo, que é o eixo que envolve as questões de prevenção, as questões sociais, e foi feito então um estudo desses 18 municípios, os bairros mais violentos destes 18 municípios que têm, né, os casos mais graves e é o maior número
de ocorrências de homicídio por 100 mil habitantes, que é o dado internacional que se usa para medir essas violências. E a partir daí o estudo chegou à minúcia de determinar as escolas dentro desses bairros onde deve ter um atendimento prioritário. Então, eu não vou falar muito a respeito disso, porque dia 15 vai ser feita a apresentação, já com esse relatório, depois das reuniões que foram feitas no âmbito da Secretaria de Educação e de todas as secretarias envolvidas, com os 18 municípios. Então, nós temos um número X de escolas hoje, eu não vou citar ainda, mas tanto municipais quanto fica dando spoiler, mas não dá a notícia toda, né? Tá bom, é que é dia 15 que vão lançar, daqui um pouco me puxa as orelhas. Mas tá, então eu vou dizer, são 169 escolas, tá? 81 estaduais e 88 municipais que ficaram dentro de determinados requisitos. Nesses 18 municípios. Nos 18 municípios. Então, nos bairros mais violentos dos 18 municípios, selecionaram essas escolas. Nessas escolas vai ser feito todo um trabalho prioritário com todas as secretarias, né, do Estado, com todos os programas que as secretarias de Estado têm, bem como os programas que o município tem. A ideia é a gente trabalhar em conjunto, né? E por parte da CIPAV, nós já apresentamos um calendário justamente para estarmos em cada um desses municípios, nos reunirmos com a direção de cada uma dessas escolas, para que essas escolas tenham representantes CIPAV, para a partir daí a gente conseguir fazer um trabalho articulado. Ou seja, nós vamos ter muito em breve as notícias de um grande problema, um grande programa de enfrentamento da violência no ambiente escolar. Exatamente. Bom, Patrícia Sanchotene, representante do CIPAV, coordenadora da Comissão Interna de Prevenção, Acidentes e Violência Escolar do Rio Grande do Sul. Professor Oswaldo Dalpiaz, vice-presidente do Cinep. Como é que a escola privada também tem tratado esse tema da violência no ambiente escolar? Obrigado por estar conosco nessa manhã, professor. Bem, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Machado e colegas, eu acho assim que a questão da violência escolar, ela tem pelo menos dois aspectos a serem tratados. O primeiro é a questão da violência externa que repercute na violência interna. Ou seja, eu vou analisar essa questão sob o aspecto assim da agressão à escola, agressão aos pais da escola, agressão aos filhos, aos alunos que estão frequentando a escola, como aconteceu em Suzano, como aconteceu aqui em Porto Alegre, no Colégio Dom Bosco, há 2, 3 anos atrás, esse tipo de agressão física. Então, esse tipo de agressão está colocado dentro de um contexto geral, porque enquanto você lê notícia de que há presos, detidos em viaturas, você começa a entender que o problema de segurança e da não violência ainda está muito forte aqui no Estado. Agora, existe outro tipo de violência, que é a interna, que faz parte propriamente das relações, e nas relações, esse tipo de violência é muito mais profundo, né? E o que a escola tem feito? A escola tem, de modo geral, trabalhado muito, buscado muito assessoria, buscado muito informações para evitar esse tipo de agressão interna, que ela é, de certa maneira, causadora depois de outros tipos de agressões. Um aluno que não é bem acolhido, certamente vai agredir de uma maneira ou de outra. Um aluno que não é bem aceito pela turma, certamente vai responder de maneira diferente dos outros alunos. Então, este cuidado a escola tem feito assim com muita insistência. Nos últimos anos, quem acompanha as notícias das escolas ou os momentos de capacitação dos professores, vai ver e vai entender que a escola investe muitíssimo nessas questões de relações. Se anos atrás o grande investimento era em torno das questões pedagógicas, metodológicas, hoje, grande parcela dos investimentos mesmo financeiros é em torno desse tema. Como tratar as relações na escola, quer pelos alunos e com os alunos, e quer na relação professor-aluno e aluno e professor. E o que a gente constata com muita segurança é que na medida em que se cria um clima familiar,
de acolhida, um clima atencioso na escola, as relações conflituosas vão desaparecendo. Professor, estava lhe ouvindo falar, o senhor está falando aí sobre os esforços, né, que antes iam mais para a área pedagógica e agora envolve a discussão desse tema. Eu lhe pergunto também se financeiramente as escolas não estão cada vez mais tendo que investir nessas situações para a prevenção, com câmeras de vigilância, com portões mais fortes, com muradas, enfim, e com isso também, de alguma maneira, prejudicando o seu investimento em laboratórios, em qualidade de sala de aula e menor remuneração para os professores, por exemplo. Dos itens previstos na previsão orçamentária das escolas, o primeiro, naturalmente, é a folha de pagamento. Mas o segundo é a segurança. As escolas têm investido, às vezes, muito mais do que sua capacidade financeira ou na sua previsão orçamentária, diminuindo outros itens para investir mais na segurança. E, por vezes, investindo em situações que não são tão eficazes, mas que influenciam psicologicamente nas questões. Se o pai vai numa escola e encontra aí 10 catracas, ele diz assim, pá, mas essa escola é segura? Quando de fato não é bem assim. As catracas têm uma função importante de segurança, mas não são itens absolutos de segurança. Mas, de modo geral, vejam, as escolas estão investindo muito em capacitação de funcionários que cuidam da segurança na escola. Nós estamos falando de segurança, não é de disciplina, né? Não. De segurança. É de segurança. As escolas têm investido muito em funcionários que estão presentes continuamente no pátio, funcionários que estão presentes na entrada e saída dos alunos. Então, isso tudo envolve muita capacitação, porque envolve uma perspicácia, um olhar diferenciado. Não é simplesmente estar aí que nem uma coluna, não, é ter uma presença ativa, acolhedora, mas muito observadora. Bom, professor Oswaldo Dalpiaz, vice-presidente do Cinep, a gente vai girar a falar novamente com o senhor. Olha, no dia 15 agora, aqui no bairro Menino Deus, no Naco Pães e Cafés, haverá às 7 horas da noite uma roda de debate para discutir justamente o assunto que a gente está falando aqui, violência na escola, causas e soluções. Uma das palestrantes é a nossa convidada também no programa de hoje, Anices Ramos, psicóloga. Obrigado por voltar aqui ao 90 Minutos. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. Esse é um tema que está muito recorrente nas redes, né? E a mídia traz toda semana... Grupos de pais do WhatsApp grupo de pais. A mídia traz cada semana que uma escola houve um caso de violência numa escola. E a gente tem que pensar, eu acho que pensar primeiro o que é violência, né? Que é a transgressão de ordem das regras e da vida em sociedade. E muitas vezes essas crianças retratam na escola o que elas vivem nas suas casas, né? E aí a gente tem que pensar aonde que está localizada essa escola, aonde que está localizada a moradia dessas crianças, como se dá as relações familiares, porque a gente vê que a violência ela é algo banalizado e não é dado o devido cuidado, a devida atenção quando ocorre um caso de violência nas escolas. Por quê? Porque o aluno sabe que ele não vai ser reprovado porque agrediu o professor, porque ele sabe que o pai, que não vai dar nada em casa, que o pai vai passar a mão em cima, na cabeça, né? E que ele pode ser transferido, que ele pode ser suspenso, mas tudo bem, até aí tudo tranquilo. Mas não se pensa também quais as consequências que causa para aquele professor que foi agredido, que muitas vezes não consegue mais voltar para a sala de aula porque ele desenvolve um estresse pós-traumático. E como toda instituição, a escola também é uma instituição adoecida, também é uma instituição agressiva. E quando esse professor volta para a sala de aula, não volta para a sala de aula, ele é readaptado em alguma função, ele sofre uma discriminação pelo seu colega. Ele ouve piadinhas, aí vem a questão do bullying. As pessoas não se dão conta que o bullying não acontece só entre os alunos, acontece também entre os professores, entre os funcionários,
entre os pais. Então, a gente tem que pensar em violência na escola, penso eu, né, como um todo, como um problema não só da escola, mas da sociedade, dos pais. Pais que hoje criam uma geração cristal. E o que é uma geração cristal? Que se quebra facilmente, que se racha facilmente. Porque os pais estão dando um poder muito grande para os filhos, que não têm capacidade de gerir esse poder que recebem. Os pais não permitem que se fale nada para os filhos, porque poderá traumatizá-los, né? E essas crianças, então, se sentem empoderadas, acreditam que podem ser agredidas. Gostei muito de um ponto que o professor Oswaldo falou, da questão da acolhida do aluno, porque muitas vezes essa criança que agride o professor na sala de aula, ou o funcionário, ou o diretor, ou o próprio colega, o que acontece? Ela não é acolhida em casa. Os pais não têm um olhar para ela. Largam um celular, um tablet para a criança brincar e cada um vive no seu quadrado, como eles dizem. E quando chegam na escola, eles querem ser olhados. E aí o que acontece? O professor também não consegue olhar, porque ele tem que dar conta de 30 alunos em sala de aula. Ele tem o aluno que é o aluno especial, e o professor não está preparado para lidar com a inclusão, e isso lhe gera ansiedade. Então aquele aluno também não se sente acolhido. E aí o que ele faz? O meio que ele tem de olharem para ele é agredir. Então a gente tem que pensar que esse aluno, esse agressor, muitas vezes ele é vítima antes. E essa agressão que ele refere é em função da... Você falou da questão dos professores que traumatizam, enfim, a rede municipal de Porto Alegre, sobretudo, que tem uma escola muito espalhada na periferia da cidade. A maior parte delas, são 99 escolas, a maior parte delas em regiões de muito conflito, registra muitos casos de agressão a professores. Eu conheço particularmente professores que tomaram uma tijolada no rosto de alunos. O prazo para conseguir voltar à sala de aula, às vezes depende de um enorme tempo para poder sentir-se mais uma vez à vontade no contato com os estudantes. E muitas vezes, André, ele não consegue. Nós estamos falando assim, vamos deixar estudantes claros, não são só crianças. Crianças, né? Não né? são só crianças, não. São estudantes que têm 16, 17 anos, Exatamente. Têm formação física já de adulto. Né? Exatamente. E o que acontece? Muitas vezes esse professor é convidado a voltar para a sala de aula e ele não consegue mais ser aquele professor que ele era, e isso lhe gera uma frustração, porque o trauma foi tão grande que ele vai dar aula sempre tenso, né? Então, e o outro processo, que é o aprendizado, a transformação da vida daquela exatamente. Pessoa que está recebendo a educação também fica prejudicado. Se compromete. Anices Moura Ramos, psicóloga, a hora certa, 10h22, da Central de Atendimento Funerário, padrão e qualidade, o telefone 51-3232-0065. Deixa eu terminar de girar a roda, ouvindo o vereador de Porto Alegre, Mauro Zacher, vereador do PDT, que talvez no âmbito dos parlamentos, aí pelo país afora, foi um dos primeiros a tocar num assunto que depois passou muito falado, que é a questão do bullying. Porto Alegre foi uma das primeiras cidades a ter legislação, talvez o vereador até me corrija, me diga que foi a primeira, né, sobre essa questão. E tão logo houve o massacre de Suzano, e por isso que o vereador está aqui, por isso o Cinep está aqui, os dois, cada um no seu movimento, fizeram ações para discutir. Vamos levantar isso e discutir no âmbito da Câmara, no âmbito das escolas privadas, como enfrentar esse problema. Vereador, obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Eu que agradeço o convite, mais uma vez a oportunidade, André. Agradeço também a referência ao nosso trabalho já de alguns anos, que a gente tem percorrido algumas escolas e discutindo com a sociedade caminhos, né, soluções, e toda vez que surge o assunto é importante que a gente reforce, né, a necessidade de políticas de prevenção nesse sentido, né? Mas antes de mais nada, eu preciso aqui expor, né, aquilo que acho que é a maior fragilidade que o nosso país tem, que é uma grande dívida que o país tem com a sua nação. Olha, só uma coincidência, Mauro, nós estamos aqui falando e a Patrícia me alerta que o Band News está mostrando nesse momento, Distrito Federal, aluno atira a cadeira em diretor de escola depois de ser flagrado por drogas.
Ou seja, essa é a realidade que a gente vive. Desculpa te interromper, mas foi exatamente o que a gente estava vendo nesse momento e estava justamente sobre a tua cabeça. A gente vendo aqui a câmera da TV, a imagem da TV que está atrás de ti, a tela da TV, mostrando isso. Ou seja, uma situação que se repete em vários lugares pelo Brasil a todo momento. Desculpa, Mauro, refaça teu tempo. Em 20 minutos tudo pode Tudo pode mudar. É o nosso slogan da Band News. Mas, André, eu queria iniciar assim, o nosso país tem uma grande dívida com a sua população, com a sua nação, que é esse déficit que nós temos em educação, né? Os governos passaram, não há um governo que tenha feito o devido investimento necessário para que nós pudéssemos nos equiparar com países que fizeram o dever de casa. Eu cito aqui a Coreia do Sul, mas poderia citar tantos outros países que fizeram o devido investimento em educação necessário, né? Para que nós pudéssemos oferecer um país que fosse muito mais sustentável, muito mais igual, que garantisse uma produtividade muito maior. Está aí os números, né? Os números não mentem. E juntamente com isso nós temos um país extremamente violento, né? Cabe registrar aqui que a violência, muito bem aqui dito pela psicóloga Anice, somos um país extremamente violento, Patrícia, né? Onde mulheres são violentadas a cada segundos, né? Nesse país, crianças estão sendo vítimas ou presenciando essa relação, né? Então, essa situação, né? Então, fora outros indicadores, né? A exposição da nossa juventude, né? Na violência. E claro que todo esse cenário, em algum lugar, vai ficar mais evidente. A escola tem sido o espaço, talvez, um dos espaços, né? Ou palcos para essa violência, ou para reprodução, ou para afirmação, enfim, da maneira que a gente puder trazer ao debate. Então, quero fazer esse registro necessário, né, para que a gente inicie, né, um processo de discussão que eu tenho ao longo dos anos feito nas minhas caminhadas, nas minhas palestras, falando um pouquinho de bullying, mas falando desse extrato social que nós temos, evidente, no nosso país. Então, enquanto a gente não realmente fazer o devido investimento, nós vamos ter escolas sucateadas, a sua estrutura física completamente sucateada, né, com professores desmotivados, né, ou adoentados, né, nessa situação, sem nenhum tipo de estrutura para que possa trabalhar essa rede, né, necessária para que a gente possa tratar. Para mim é um caso, sinceramente, é um caso assim, mostra a falência da educação pública quando a gente vê, e não é aqui, é um debate bom, a gente vê a polícia fazendo esse trabalho, né? A Patrícia aqui já foi uma delegada que passou por tantas outras delegacias, né? Tá tendo que assumir um assunto que não era da polícia. A polícia poderia estar necessariamente trabalhando na parte de investigação, Patrícia, né? E faz isso, assumiu um outro papel que não necessariamente teria que estar, mas faz em detrimento tá aqui, uma aluna dando uma cadeiraça num professor, uma cadeirada num professor, enfim, a gente não consegue agir, quer dizer, o professor com medo, o professor doente, quer dizer, a violência tomando conta. Então, quer dizer, há aí um cenário muito desastroso para nós, né? Bom, de cima disso, lá em 2010 eu apresentei uma lei que tratou do bullying, bem referido aqui pelo André, e que, para minha alegria, virou lei estadual, virou lei nacional. A gente, onde pode, a gente relembra a necessidade de políticas públicas de prevenção. É necessário que esse tema seja tratado, senão irão surgir casos como aconteceu esses anos, e surgiu, né? E quem está acompanhando lá a situação, surgiu o fato, os jovens não conseguem voltar, muitos para a escola, traumatizados, professores, né? Enfim, e já passou o caso e as coisas ficam assim, né? Aqui em Porto Alegre, um foi dos motivos que a gente fez aquele debate lá na Câmara, André, e que o Sinep que estava a delegada Patrícia, enfim, várias entidades que eu quero depois citá-los. Nós tivemos uma situação que na verdade era era um fake, né? Houve um vazamento de que haveria numa escola um massacre, né? Uma das escolas mais tradicionais de Porto Alegre. Qual o resultado daquilo, né? Pais apavorados, né? Alunos não querendo ir para a escola, e a polícia tem que fazer o quê? Usar do tradicional, temos que botar a brigada militar aqui, revista. Bom, quebrou completamente a rotina da escola e causando mais transtornos e pânico para as pessoas. Então, e nós não estamos livres disso acontecer, né? Então, e um drama na cabeça das crianças, né? Porque por mais que seja fake news, é isso que fica na imagem da gente, né? Será que era fake news, né? Aquela coisa, né? Será que era fake news? Né? Mas tem que prevenir, tem que ir atrás. Agora, na cabeça da criança, assim,
hoje não tem aula porque iam botar uma bomba na escola, hoje não tem aula porque iam promover um massacre na escola. Isso que fica na E aí imagem a criança, da às vezes não quer voltar para a escola com medo de ser vítima, né? E os pais também se sentem inseguros de levar o seu filho para a escola. Porque hoje em dia também não tem nem como. Você, por mais que queira, você não consegue sequer poupar os filhos de acompanhar as notícias sobre determinado assunto. Né? O acesso à televisão, às redes, enfim, estão muito, muito presentes e torna difícil. Deixa eu até perguntar, aproveitar, Mauro, desculpa, não sei se tu concluiu. Não, eu só queria finalizar, se tu me permitir, assim, com o resultado disso. Então, a gente construiu um grupo de trabalho que nós estamos desenvolvendo um protocolo que depois a gente pode conversar bastante sobre para trabalhar como é que nós vamos tratar em situações como essa. Tá? E finalizar aqui a minha fala dizendo que o resultado, né, esse cenário de violência que as nossas crianças estão sendo vítimas, que estão presenciando cenas de violência, de todos os tipos de violência aí, não basta apenas a escola, né? A escola vai lá, interage, né? A gente busca parceria na Brigada Militar, mas o entorno da escola, 49% dessa violência não acontece dentro da escola, está fora do alcance da escola e necessita de polícia, enfim. E qual é o resultado disso, né? Nós estamos aí cada vez mais impactando evasão escolar, tem um impacto muito forte, e o desempenho escolar dessas crianças. Então, aí se inicia um processo aí que, somado às outras carências que nós temos em relação ao nosso baixo desempenho escolar. Bom, vereador Mauro Zacher, do PDT, vice-presidente do Cinep, Oswaldo Dalpiaz, psicóloga Anices Moura Ramos e a coordenadora do CIPAV, a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar, a delegada Patrícia Sanchotelli. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, vem para a banda larga, líder em ultra velocidade, com Wi-Fi Plus mais potente, ponto ultra, para você jogar em ultra velocidade. Vem Sernet, assine 120 mega por R$ 79,00, ligue 4004-8844, vem Ser Muito Net, consulte condições de aquisição, mande sua mensagem para a gente pelo Facebook, facebook.com/BandRS, como o Jorge está dizendo que ele crê que a situação das escolas está cada vez pior, está nos dizendo o Jorge por aqui. A gente vai um rápido intervalo e na volta vamos tentar entender como é que a gente explica esse momento de violência para as crianças, né? Justamente o que a gente estava falando agora. Como é que se trata diante de uma situação como essa? Que tomara não se repita, mas a gente imagina não venha a ser a última. Daqui a pouco vai ocorrer um episódio, como o Cadeiraço lá no Distrito Federal, ou outra situação semelhante, e você tem que explicar isso para os estudantes, para aqueles que são os cidadãos que vão levar o país adiante. Rápido intervalo comercial, em seguida nós voltamos com NET, o mundo é dos nets, Sebrae do Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma, e Funerária São Miguel, nas horas difíceis, a mão amiga. Nós já voltamos. O Sebrae tem soluções para você e sua empresa. Desenvolva suas competências pessoais, organizacionais e de liderança com o coaching executivo. Processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento que possibilita melhorar a performance à frente dos negócios. Saiba mais na unidade de atendimento mais próxima de você ou acesse sebrae-rs.com.br. Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma. A NET tem o Now com muita novidade, emoção, tecnologia, filmes que acabaram de sair do cinema, as últimas temporadas das séries mais comentadas, programas infantis, esporte ao vivo. Tudo tá no Now, na TV, no app e na web. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. Consulte condições de aquisição. Há mais de 100 anos, a tradição e a qualidade do talco pó pelotense ganham o coração dos gaúchos. O talco pó pelotense é antisséptico, ideal para eliminar os maus odores dos pés e das axilas e como secativo das brotoejas e assaduras. Pó pelotense, mais de 100 anos de qualidade e tradição, cuidando de você e da sua família. Funerária São Miguel, do Grupo Arseno, que é reconhecida desde 1975 pela excelência em atendimento, prestando serviço focado na família e estrutura de ponta. Somos especializados em cremação. Para todos que estiverem agora na Rádio Bandeirantes, cremação a partir de R$ 1.950, cremando em Porto Alegre. É isso mesmo. Ligue 51-3222-1265 e fale agora com a nossa equipe.
Neste mês, segue o baile. Toda a linha Volkswagen com entrada 1 ano sem pagar e o saldo só no 13º mês. Confira, julho é o mês da T-Cross na Unidos. Todos os modelos com pronta entrega e preço especial. Para o Polo e Virtus, bônus de até 5 mil. E o Fox, em grande oferta, tem taxa zero e sai por apenas 50.990. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida. O Dia de Cooperar completa 10 anos e você vai acompanhar essa festa aqui na Rádio Bandeirantes. Eu estarei com você no Jornal de Sábado, contando histórias de sucesso que mostram a integração do cooperativismo à economia do Rio Grande. O Dia C acontece na Redenção, atrás do Espelho d'Água, com serviços gratuitos de saúde, oficinas infantis e orientação financeira. É neste sábado, a partir das 11 da manhã. Venha participar com a gente. Bandeirantes. Toque de bola com a turma do esporte. Hoje, a partir das 11h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes. 10h35, você ligado no 90 Minutos com o Sebrae do Rio Grande do Sul. O Sebrae oferece muito conhecimento para a gestão e a inovação na sua empresa. Acesse sebrae-rs.com.br e confira conteúdos online gratuitos. São e-books, infográficos, cursos e palestras que você pode acessar onde e quando quiser. Quer abrir um negócio? Quer melhorar a sua empresa? Então conte com o Sebrae. Hoje e todos os dias, Sebrae do Rio Grande do Sul. Empreendedorismo que o transforma, junto com a NET, o mundo dos nets, Funerária São Miguel nas horas difíceis, a mão amiga, o Sebrae oferece o 90 Minutos, faz uma pausa para chamar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Repórter Aéreo Isabela Pesce. Bom dia, Isabela. Tudo bom, André? Muito bom dia para ti. Quem nos acompanha pelo 90 Minutos, o trânsito aqui em Porto Alegre, de um modo geral, tá bom. Onde tem uma movimentação mais acentuada é a Castelo Branco, no sentido à Ponte do Guaíba, e também a chegada à capital pela Freeway. Tem bloqueio nas obras da nova ponte e isso deixa o trânsito congestionado a partir da Arena. Uma alternativa viável é a região do aeroporto Salgado Filho. Tem obras também na BR-116, um trecho curto no sentido ao interior. Logo depois da Avenida Inconfidência até o viaduto da Boqueirão, temos pontos de arranca e para. Esse trecho é curto, depois disso segue reto toda a vida, tá tudo liberado. Imagina se o motor dá problema num dia assim. Você já lembrou de verificar o óleo? Quando for a hora de trocar, use Shell Helix, o óleo da Shell que o seu carro merece. Vá bem e vá de Shell. Contigo aí, André. Olha, se eu não soubesse que tu é do Vale dos Sinos, eu achava que tu era catarinense, viu? Com esse negócio de segue reto toda a vida, viu? É verdade. Tá bom, beijo, Isabela. Até Valeu, daqui a pouco. beijo. Olha, a Jussara está dizendo pra gente aqui, bom dia, André. Eu fico imaginando o tipo de futuro que esses jovens que se rebelam nas escolas terão. Parece que não projetam o futuro e que ficarão adolescentes eternamente. A gente, quando é adolescente, acha que a adolescência é meio eterna também. Depois a gente aprende que ela passa rápida. Falta incentivo da família mais do que das escolas, está nos dizendo a Jussara. A família está falhando na educação dos seus filhos, os professores são os heróis. Aliás, eu pergunto para você o seguinte, como é que a gente explica para as crianças situações como essas que ocorreram lá em Suzano, né? Como é que isso foi feito na prática, professor Oswaldo, Anice, Patrícia, Mauro? Como é que se faz? Né? O Mauro tem filhos pequenos, por exemplo. Né? Como é que vai comentar na hora de ir para a escola o filho vendo ali na TV que houve um massacre dentro de uma escola onde a gente está preparando um novo futuro? Olha, Mauro Zacher. Eu sugiro que as escolas e as famílias possam se engajar em projetos que realmente debatam. Eu tenho um menino que fez 6 anos agora, e o ano que vem, então, ele vai ingressar na primeira série, né, do colégio. E ele estava preocupado, surpreendeu, porque nós nunca tínhamos falado sobre bullying, mas ele disse, pai, como é que eu vou enfrentar os valentões? Eu disse, mas filho, onde é que tu escutou isso? Ah, não, eu vi no programa que ele vê do YouTube, disse, como é que eu vou enfrentar os valentões? Então, quer dizer, tu vê como é que a situação acontece ainda com eles muito criança, né? E como é necessário a gente conversar. Então, tivemos uma conversa franca, né? De como é que eu expliquei para ele e ele já absorveu aquilo, né? Então, a necessidade de desenvolver a prevenção e a conversa. Mas essa professora falou dos jovens, né, que se tornam, depois, as pesquisas mostram exatamente isso, né? A relação desse ciclo da violência
violência, das crianças que presenciam, que são as vítimas ou que presenciam cenas de violência, que acabam se tornando jovens violentos na escola, e um bom percentual das pesquisas que têm acompanhado esse processo, principalmente americanas, que foram aquelas que desenvolveram os estudos para onde tiveram os maiores casos de massacres, né, e que todos eles tinham uma origem de bullying, quer dizer, esses jovens que tinham um comportamento violento na escola eram jovens, né, a probabilidade muito grande de jovens que tinham sido vítimas de violência ou que presenciavam cenas de violência e que se tornavam jovens adultos violentos com condenações. Então, percebam que a violência, justamente, se não tratada, se não enfrentada pela sociedade, pela escola, ela vai representar na vida adulta. Mas eu tinha iniciado, André, tu tinha dado a oportunidade de falar sobre o nosso protocolo. Eu quero citar aqui primeiro a delegada Patrícia, que tem sido uma parceira nossa, esteve lá na Comissão de Educação, está dentro de um grupo de trabalho, e nós estamos aqui tentando desenvolver mesmo sem recursos e sem apoio, mas com a iniciativa da experiência, né, poder produzir. Eu quero citar a delegada Patrícia, ser essa parceira, o NUPEC da URGS, né, através da professora Rose, o comandante Mor tem sido um parceiro presente, disponível sempre a contribuir, o sindicato dos jornalistas, a própria comissão de educação da Câmara, os vereadores têm sido parceiros, e o Marcos Rolim. Nós estamos desenvolvendo, né, o que a escola pode fazer, né? Então, em cima de referências, de programas que já foram desenvolvidos, né, nós trabalhar procedimentos e iniciativas nessas situações, né, buscando a referência aqui de Suzano e outros casos que nós tivemos, mas tentando sintetizar, né, o que a gente pode oferecer através da escola, entendendo primeiro o ambiente escolar, né? É importante que a escola consiga ter esse diagnóstico dela, né? Entender a sua realidade, a sua comunidade, né? E de que maneira a gente pode enfrentar isso. A segunda questão, riscos, né? Riscos e ameaças que nós temos na escola. Estou dizendo aqui no âmbito geral, mas nós podemos ter escolas que têm comunidades mais agressivas ou que têm a participação de bondes e gangues, quer dizer, tem realidades, né, muito diferentes, né? As medidas anti-bullying, né, é importante isso, é fundamental que a gente possa ter esse diagnóstico, assim como o meu menino com 6 anos perguntou para o pai, muitos poderiam não perguntar. Então é importante se jogar no ambiente, exato, se retrair, aí o desempenho escolar, as consequências, sintomas que pediatras já apontam que essas crianças vão ter, quer dizer, o professor conseguir ter a identificação, quer dizer, a escola ter espaços para que hajam denúncias, porque acontecem muitos fatos, né? Acontece a situação, aqueles que não estão envolvidos preferem não se manifestar, por quê? Porque grande percentual da violência está fora da escola. Pô, depois quem vai para casa sozinho sou eu. Quem vai pegar o ônibus, quem vai a pé, sou eu, e lá vai acontecer. Enfim, como é que nós vamos tratar esses conflitos? Aqui a delegada Patrícia se referia no intervalo muito bem, eu acho que é um tema que tem que ser trazido, a justiça restaurativa, os círculos restaurativos são fundamentais para que a gente possa tratar esse tema de maneira horizontal, porque os problemas são bobos, né? Sim. Às vezes são por questões de sexualidade, são questões de racismo, bobas, meninas que brigam por causa do cabelo, quer dizer, assuntos mais banais, enfim. E aí entra outras questões como drogas, álcool e armas que a gente pode debater durante o programa. Anísio, você queria fazer uma Eu queria fazer uma colocação na sua fala, que quando o senhor diz que a questão de ficar olhando e não me envolvo na agressão, a pessoa está sendo conivente àquele ato agressivo. Ela também é responsável por isso. E um ponto que eu acho que é muito importante a gente pensar, quem responde pela violência? É o aluno? É a escola? É o pai? E nesse debate que o André falou, que eu estarei participando no dia 15 de julho, agora lá no Naco Pães e Cafés, que fica ali na rua Múcio Teixeira. Hã? É bom. Mas tem uns quitutes, uns cafés, nem vou fazer propaganda deles gratuita, né? Não faz. Mas vamos lá conferir. Vamos para a palestra. Vai ser interessante porque ele é multidisciplinar. Vamos ter um advogado, 2 pedagogas e eu psicóloga falando sobre isso. E foi muito interessante que um dia conversando com eles, e a chamada é Violência na Escola, Causas e Soluções, 2 se manifestaram. Eu achei essa chamada não muito boa, porque a gente não tem soluções. Temos soluções. A partir do momento que começamos a pensar, que começamos a discutir e nos propomos a um debate, vamos poder ter soluções. Claro que terão que ser experienciadas. Algumas serão positivas, outras não darão certo. Mas o importante é debater. Eu estou aqui com a delegada Patrícia, que é coordenadora do CIPAV. A solução é policial, delegada?
Pois é, a solução é múltipla. Se eu puder entrar nesse assunto então agora, André, eu queria aproveitar justamente para dizer isso. Vou fazer um breve parênteses para mostrar até essa relação, por que hoje eu estou à frente da CIPAV. Eu fiz magistério, iniciei a minha vida trabalhando em escola municipal. Então nós estamos falando com uma professora, não só com uma delegada. E trabalhando em escola de periferia, né? E vendo muitas coisas dessa natureza acontecerem. E só saí do magistério quando ingressei como delegada de polícia. E durante esses meus 20 anos como delegada, eu sempre acreditei muito no trabalho de prevenção. Então, paralelamente às ações de repressão, seja no município do interior onde eu trabalhei, ou à frente da Delegacia de Investigação do Narcotráfico de Porto Alegre, no DENARC, paralelamente eu fui, por exemplo, diretora da Divisão de Prevenção e Educação que existia no DENARC. Então, de manhã, às 5 da manhã, cumprindo o mandado de busca na casa de um traficante, e às 19 horas numa escola, conversando com pais, com professores. Porque a Polícia Civil, hoje em dia, cada vez mais acredita que esse trabalho de prevenção também deve acontecer. Nós temos os nossos parceiros CIPAV, governamentais e não governamentais, e dentro dos governamentais nós temos a Brigada Militar, através do PROERD, e das patrulhas escolares, e a Polícia Civil, agora fortemente com 2 programas, que são o Papo de Responsa e o Galera do Bem. Os 2 eu fico muito à vontade de fazer, porque eu fiz as formações. Que é pegar ir lá e realmente conversar na escola. Exatamente. Né? Escola por escola. Exatamente. Então, assim, ó, dentro agora desse planejamento do RS Seguro, que vai envolver, André, daí te respondendo um pouquinho, esses 4 eixos, vai ter o combate à criminalidade, que é efetivamente dos órgãos de segurança, a questão social de prevenção, que a gente chama do eixo do escudo, que vai envolver assistência social, a questão das escolas, trabalho, enfim, a questão do sistema prisional, que deve ser reorganizado para a gente conseguir realmente dar conta dessa problemática que está cada vez pior, e também um eixo de melhor atendimento ao cidadão por parte dos órgãos de segurança. Então, assim, ó, essas aproximações que os órgãos de segurança têm feito, não só com a sua função de reprimir e combater o crime, mas de aproximar as pessoas para esse trabalho de discussão das causas da violência e de como fazer para que não acabe na delegacia de polícia. Quando eu estou numa escola dando uma palestra para aqueles alunos, ou conversando através do Papo de Responsa, por exemplo, que é um diálogo, esse trabalho da Polícia Civil, a gente está dizendo para eles que existem N situações, eles que vão escolher, só que a gente não queria encontrar eles lá na delegacia. Sobretudo, né, Patrícia, das pessoas saberem que a referência deles, quem está do lado dele é o policial. Exatamente. E não o traficante, a quadrilha que está dominando a região onde ele vive. Né? Então, assim, esse é o grande desafio. Então, nessas 169 escolas prioritárias, em todas vai acontecer, algumas já estão acontecendo, tanto o PROERD quanto Galera do Bem, que são para faixas etárias diferentes, e também o Papo de Responsa. E o Galera do Bem eu queria trazer, que traz esses elementos da justiça restaurativa, que é derivado do nosso programa de mediação da Polícia Civil, o programa Mediar, que é justamente formar os líderes de turma para que eles sejam mediadores. Eu participei essa semana em Taquara de uma formação do Galera do Bem, e é muito interessante tu ver eles trazendo soluções. Eu não sei se o programa vai dar certo, mas o teu entusiasmo nos ajuda aí muito, né, professora? Olha, não, realmente, eu sou uma entusiasmada, até porque assim, quando tu tá nas duas pontas, tu vê que se paralelamente se aproxima do jovem e os próprios órgãos policiais, tu tem um outro retorno. É muito, muito bom te Muda ouvir. Os líderes. Muito bom te ouvir com entusiasmo nesse processo, saber que está coordenando, liderando. Professor Oswaldo, por favor. Depois de uma discussão dessa e de muitas leituras, eu sinto que a situação é cada vez mais complexa, porque a escola é chamada, muitas vezes, a fazer coisas que não é de sua competência, assim, na sua finalidade, no seu fim. Né? Há pouco eu apontava que as escolas, ultimamente, têm investido muito na questão de segurança. Ora, gente, é um paradoxo a escola ter que investir na questão de segurança. A escola devia investir na questão de aprendizagem, de ensino, e não de segurança. Então, vejamos aqui. Vamos imaginar um jogo de futebol de criança de 6, 7 anos. O Mauro que se prepare. Tem lá o colégio e tem 2 times de criança de 6, 7 anos jogando.
Eu convido os senhores a participar e ver o que acontece na torcida por parte dos pais. Bate, dá duro, quebre, vai em cima, vai de novo, chute. Pega ele, fulano. Pega. Ora, o pai que ensina isso ao seu filho está ensinando o quê? Está ensinando a acolher, está ensinando ao filho ter as suas limitações? Não, não está ensinando isso. Está ensinando agressão. Está ensinando agressão, passar por cima do outro. E nós vemos esse espetáculo também no futebol. Nós estamos terminando agora aqui esse campeonato aqui da Copa América. Copa América. Tem agressão que eu acho que devia dar um cartão vermelho para meia dúzia de jogos. Por exemplo, quando um jogador começa a correr atrás do outro e vê que não alcança, o que esse jogador faz? Puxa a camisa do adversário. Ora, gente, puxar a camisa do adversário é fazer o quê? É um ato de violência, não aceitando as suas limitações. E quem não aceita as suas limitações, não aceita a convivência. A diversidade está nisto. Então, assim, ó, a escola muitas vezes é chamada a fazer coisas que não seria de sua competência, de sua finalidade. O que nos assusta, eu acho mesmo, professor Oswaldo, é ver que a violência que está na rua penetrou no ambiente escolar. Mas, professor Oswaldo, me permita. O ambiente escolar é um templo para nós. É um templo para nós. Eu quero só concordar aqui com o professor Oswaldo, que é o seguinte: muitas vezes a escola acaba desenvolvendo projetos baseado naquilo que a opinião pública exige, temas que necessita, por exemplo, e acaba não tratando os assuntos que ela necessita. Por exemplo, muitas vezes a escola trata assuntos em questões importantes, relevantes, mas não trata aquela que ela precisa. Então, é por isso que nós estamos propondo isso, que é o diagnóstico da escola, porque muitas vezes as questões, as brigas, né, os enfrentamentos, a violência são em detrimento a assuntos. Por exemplo, é um assunto que é muito difícil tratar na escola, toda sexualidade, mas ele está presente. Quer dizer, como é que aquela escola vai abordar? Como é que vai abordar a questão do racismo? Enfim, assuntos que estão ali daquela comunidade. Por isso que eu acho realmente que a escola acaba sendo, desculpa, Oswaldo, que eu te interrompi, mas acaba às vezes assumindo uma série de assuntos, e acaba não tratando aquilo mais. Olha, o tempo que as direções dão hoje para assuntos que não deveriam ser dedicados é impressionante. Porque às vezes o mais difícil não é conversar com o aluno. Às vezes o mais difícil é conversar com o pai e a mãe. Pais que não aceitam as limitações dos filhos, não falam em limitações físicas, mas em limitações comportamentais, porque o filho acaba trazendo para a escola o comportamento do pai. E limites, né? Sim. Limite literalmente, de até onde o aluno pode ir na relação com o professor, por exemplo. Então, assim, uma das coisas mais bonitas e desafiadoras da educação e consagradoras da educação é fazer com que as crianças sejam autônomas. E essa autonomia, como é que é desenvolvida pelos pais? Agora, no mês de maio, foi para Israel uma comitiva de diretores de escolas aqui do Rio Grande do Sul. E o que mais impressionou? Ver crianças de 8, 9 anos irem sozinhas para a escola. O que representa isso? Claro, garantias de segurança, mas também autonomia. Olha, você pode ir, você tem que pensar coragem. Que a gente ia sozinho para a escola. Então, essa autonomia é fantástica. Agora, e aí eu lá com a minha mochilinha, sem nenhum perigo de ter minha mochila roubada no caminho, né? Então, era uma pasta, era um baúzinho. Quando a criança tem essa autonomia, acha que vai agredir alguém? Não agride, porque não tem necessidade de agredir. Quando ela é autônoma, quando ela é segura de si, hein? Ela não agride. Sim. Professor... E essa segurança, isso vem de casa. A escola poderá fazer trabalhos... que os pais estão inseguros também, né? Claro. E aí passou isso aí daí para frente. Só para completar, certa vez eu vi lá no colégio Dom Bosco, onde eu trabalhava, mães pulando a catraca. Que exemplo, né? Mães pulando a catraca.
Olha, gente, na frente das crianças, ao lado do filho, o que você vai querer? 10h54, 10 horas e 54 minutos, circuito de palestras, conexão de ideias, uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Palestrantes confirmados, Amir Klink, que já esteve aqui em Porto Alegre, Antônio Novo, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência Monja Cohen e Rossandro Klingen. Mais informações no Sesc da sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias, uma realização do Sim de Lojas e Fê Comércio. Com você a gente faz economia gerar. Um monte de mensagens, algumas são muito longas, eu tenho dificuldade para ler, mas o Armindo está dizendo para a gente aqui, basicamente, que eu vejo que ele fala o seguinte, que o professor não tem condição de resolver problemas de violência, de disciplina em sala de aula, e a escola ele só acaba tratando de questões disciplinares leves, onde há participação dos pais, e ele pede como solução, o Armindo, mais escolas militares, enfim, só que não vai ter perna para fazer escola militar em todo o estado. As escolas militares têm excelentes resultados, as que tem por aí. O Jorge Ribeiro está dizendo, André, até a ciência conseguiu modificar o DNA do mal, só um trabalho preventivo nas escolas. Ele sugere com psiquiatras e rígida disciplina, com desvio de comportamento, que podem diminuir esse mal. Enfim, não sei qual é a formação do Jorge. A Helena está nos dizendo aqui que tem problema, algumas verdades na escola pública, que são proibidas de ser dita, como um pacto pela mediocridade, abraçado pela maioria dos professores. O Norberto reclama que, André, os menores só têm direitos, não têm deveres, nada vai mudar. Na verdade, Norberto, os menores têm deveres. A questão é que não são, às vezes, devidamente exigidos por parte dos pais, talvez por parte dos professores, também por medo. Pode haver escolas onde tenha isso, então é isso, né? Menor não pode fazer tudo, não pode. Ele está dizendo que pode fumar, matar, fumar maconha, não pode. Está proibido. A questão é da gente ter as punições que, inclusive, são advertidas. No caso de menor, o menor que matar... Tem os atos infracionais Tem ato infracional correspondente. Vai responder com até internação nos casos graves. Vai responder por isso. O Honório está dizendo que em Glorinha as escolas implementaram uma horta que os alunos cuidam e que melhorou no local, melhoraram as notas e a responsabilidade deles. Essa é uma ação bacana. Posso aproveitar esse gancho? Pode. Antes de ir para o intervalo comercial. Já aviso que é para os outros não se animarem todos. Isso está bem relacionado com as atividades que a gente desenvolve na CIPAV, que o objetivo é trabalhar com os alunos em todas as esferas, né? A questão do meio ambiente, da causa animal. A gente tem cases muito legais de escolas aqui em Porto Alegre. Tem uma diretora que a Cláudia Campos, ela tem um trabalho muito interessante nessa área do meio ambiente. E ela trabalha com os alunos desde fazer a questão das hortas, da compostagem a partir do material que foi descartado, cascas de frutas e legumes da própria merenda escolar, uma série de coisas que traz para o aluno aquele senso de pertencimento da escola, de responsabilidade. E daí eu queria fazer esse parênteses aqui agora, trazendo a questão da justiça restaurativa, que nós temos hoje no estado do Rio Grande do Sul acontecendo, né, finalizando, mas vai ter prorrogação nesses outros municípios, o projeto Escola Mais Paz, juntamente com a Júris, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, através do POD, né? E a Secretaria Estadual de Educação. No que consiste esse trabalho? Consiste numa formação que é feita pela Júris para que professores e pessoas daquela comunidade sejam facilitadores de círculos de construção de paz. E a partir daí, a gente já tem isso acontecendo em muitos municípios do nosso estado. A utilização dos círculos de construção de paz nas escolas com os alunos, eles trazem justamente esses aspectos, né, que a Kay Pranes fala, que é a necessidade do pertencimento. As pessoas precisam pertencer, tanto quanto ter segurança, se alimentar. E às vezes esses jovens, né, que nessa sociedade cristal, como disse a nossa colega aqui, psicóloga, que a gente diz a sociedade, né, a geração do mertiolate que não arde, tudo é grave demais, tudo atinge, tudo é o fim do mundo. Eles não estão conectados assim, ó, com um amigo, ó. Ô, meu, como é que tu tá? E se tocar? Não, é aqui, um do lado do outro, nas redes sociais. Batendo papo. O que acontece? Eles são frágeis, que parece que a falta desse contato, desse apoio, faz com que o seu mundo seja um mundo virtual. Tua mãe te passava metiolate? Sim.
E eu aguentava, eu gostava do transparente. Ardia e era uma Ardia e desgraça. curava. E curava, mas ardia aquele negócio. O problema é que hoje... Saudade de mertiolate não é, Patrícia? Não, mas essa analogia que fazem é do boa, a mertiolate analogia é não boa. morde, É que a gente não pode ter dor nenhuma. não pode ter dor entendi. física, psíquica. Mas o que não me dá nenhuma saudade de Não, passar não. mertiolate. Mas Claro essa que fala, delegada, com os colegas pelo WhatsApp, coisa assim, é a fala que eles têm em casa. O pai manda o WhatsApp pro filho que tá no quarto. As famílias se relacionam Se relacionam pelo WhatsApp, a terceirização essa semana que caiu o WhatsApp, não dava pra mandar foto. Horrível. Foi um inferno, as famílias se falaram. Nervosismo. 10h59, 10h59. A funerária São Miguel, do Grupo Arseno, que há 40 anos é reconhecida pela excelência em atendimento, está implantando um novo conceito no mercado gaúcho, uma estrutura de ponta para atender a todos que necessitam daquela mão amiga nas horas difíceis. www.funerariasaomiguel.com.br, no Facebook, facebook.com/Funerária São Miguel 1975. A gente vai a um rápido intervalo comercial, em seguida nós voltamos aqui com 90 minutos. Quero destacar que tem uma outra polêmica instaurada no país, né? Saiu uma edição da revista Veja, com uma apuração mais profunda daquelas mensagens obtidas pelo Intercept, que foi dividida pela Veja e pela Folha de São Paulo, e nessa troca de mensagens que agora aparece um momento em que o juiz, hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, alerta o Ministério Público sobre uma prova considerada importante na denúncia de um réu da Operação Lava Jato. O réu, no caso, não se trata do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas de um lobista chamado Sui Skornik, que é representante da Keppel FELS, um estaleiro que tinha contratos suspeitos com a Petrobras, onde Moro alertaria o Deltan Dallagnol a respeito desse processo. Enfim, é só um teaser do que está publicado também na Folha de São Paulo sobre esse assunto, e certamente uma polêmica que não se esgota numa única notícia. 11h, nós já voltamos. Invista na expansão da sua empresa. Entenda o cenário atual e posicione-se de forma assertiva. As consultorias em gestão de mercados do Sebrae auxiliam no planejamento de ações estratégicas para você realizar mais negócios. Ligue 0800 570 0800 ou procure nossa unidade de atendimento mais próxima e saiba mais. Consultoria em gestão de mercados. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Viaje para a Uruguaiana pagando a partir de R$100 no comum e R$130 no convencional. É isso mesmo, consulte os horários e compre já sua passagem. Só a Planalto garante segurança e conforto por este preço. Viaje mais, viaje Planalto. A NET tem o Now com muita novidade, emoção, tecnologia, filmes que acabaram de sair do cinema, as últimas temporadas das séries mais comentadas, programas infantis, esporte ao vivo. Tudo tá no Now, na TV, no app e na web. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. Consulte condições de aquisição. Vamos bater na madeira. Mas, se um dia você não puder decidir o que fazer em caso de doença grave ou acidente, quem vai decidir? Seu cônjuge? Seus netos? Formalize sua vontade para tratamentos de saúde com um testamento vital, que você faz em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No Tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br. Olá, amigos, aqui quem fala é o Osíris Marins e eu convido você a ouvir o programa Toque de Bola, com Alex Bagé, Cláudio Duarte, Roberto Pauletti e o César Cidade Dias. Programa esportivo com o que acontece no futebol, sempre com o debate dos fatos polêmicos, informação e opinião. Toque de Bola de segunda a sexta, das 11h30 a 1h30 da tarde. Conto com a sua audiência. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
11 horas, 3 minutos. Você ligado na Rádio Bandeirantes, ligado no 90 Minutos, com NET, o mundo é dos nets, Sebrae do Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma, e a Funerária São Miguel, nas horas difíceis, a mão amiga. 10h04, hora certa da Central de Atendimento Funerário, padrão e qualidade, o telefone 51-3232-0065. Espero que com a Central de Atendimento Funerário, com a Funerária São Miguel aqui conosco, não estejam me chamando, né? Os patrocinadores que estão aqui nos acompanhando ao longo dessa manhã. 11h04, tem mensagens importantes para a gente, estão chegando. O Armênio está lembrando para a gente o seguinte: o que dizem dos exemplos que os pais dão no trânsito quando param os carros em fila dupla para deixar seus filhos na escola? Ele cita ali no caso da Rua Botafogo, mas é frequente em vários colégios. Alguns colégios particulares, sobretudo, conseguiram resolver com campanha e tendo que abrir estacionamentos para os pais passarem por dentro da escola, mas mesmo assim, no horário de pico mesmo, é difícil ter escola onde não haja problemas. O Bernardo está dizendo o seguinte, ele fala algumas coisas, no final diz assim: os pais também são responsáveis pelas atitudes dos seus filhos, quando vão para a escola também não respeitam as escolas, os professores e os colegas. E o Elmar Rosa, que também nos acompanha todo dia, ele está pedindo um pouco mais de amor, de respeito, de religião, né? Ele fala aqui sobre Deus, enfim, outras coisas, e está agradecendo mais uma vez a gente aqui pelo programa. 11h05, você está pensando em negociar o seu carro? Deixa na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado, deixa lá que o carro será vendido, a melhor equipe de vendas do setor, o carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos, uma venda segura e rápida, não se preocupe com nada, financiamentos, documentações e pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência, sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 3336-1818, Rispoli cada vez melhor. Se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos, é na Ipiranga, esquina com a Barão do Amazonas. Deixa eu abrir esse bloco com a Anice. Pois então, fazendo um gancho com a fala do professor, a questão que a escola se envolve com coisas que talvez não fosse de competência dela. E hoje a gente vê muito os pais terciarizarem a educação dos filhos para a escola. Educação dos filhos é responsabilidade de pai e de mãe, né? E lembrar que o exemplo é muito importante. Não posso sair gritando, não posso sair batendo. Aquela história que antigamente, muito antigamente, os pais diziam: se te baterem, tu bate. Gente, violência gera violência. Nós temos que trabalhar a cultura da paz. Nós não podemos trabalhar a questão do ódio, nós temos que trabalhar a questão do amor, resgatar a família. Tem novos modelos familiares? Existe, claro, houve uma evolução muito grande no conceito de família, mas é importante nós trabalharmos a questão do amor, a questão do olhar um para o outro, de tolerar as diferenças e saber que são essas diferenças que nos fazem seres únicos, singulares, e que temos que saber lidar com isso, aceitar o outro, né? E eu acho que o André falou há pouco da motivação da delegada Patrícia, que realmente ela transmite uma energia, uma motivação muito grande. Vontade, né? Uma vontade de que a coisa aconteça. Mas a Patrícia, você é minha companheira no programa aqui todo dia, quando eu estiver desanimado, a Patrícia apresenta. E isso é muito bom, delegada, porque o que a gente vê? As pessoas estão muito desesperançosas, estão muito acomodadas, estão muito alienadas. Eu não tenho filho, eu não vou me envolver com isso. Eu não tenho filho, mas vou estar lá no dia 15 debatendo quando eu poderia estar em casa. E eu vou lá assistir você. Muito bom, conto com a sua presença. Porque eu acho que isso faz a gente pensar, não é um problema do pai que tem o filho na escola, do professor, do diretor, é um problema social e que nós, como sociedade, temos que pensar sobre isso. O que nós podemos fazer? Qual a participação? Eu vou resolver o problema do mundo? Não tenho essa pretensão, mas eu posso ser aquele grãozinho que está lá dando uma contribuição e que pode ajudar. Mas a gente tem que ter essa motivação, essa vontade de querer fazer. Delegada Patrícia. Bom, é justamente com base nisso que a gente vem trabalhando. Então, assim, nas 30 CREs, né, as Coordenadorias Regionais de Educação de todo o estado, nós temos uma assessora CIPAV em cada um desses locais. E essas pessoas são entusiasmadas, assim, também, que nem eu, e elas fazem essa motivação nas regiões. Elas têm a formação de facilitadoras, né, de círculos de construção de paz. A gente tem cases bem interessantes
de casos graves, né, de automutilação entre os jovens, que isso é uma coisa que a gente vê hoje em dia e não é da nossa geração. Justamente, eu acho que por essa solidão, por não conseguir, muitas vezes, transmitir sentimentos no intervalo. Eu ainda brincava aqui com o André, mas a gente sente isso. A nossa geração, os amigos se empurravam, mas estavam ali se abraçando, estavam juntos, brincando, e agora cada um tá num celular Seu quadrado. falando com o coleguinha que tá do lado. Então, assim, ó, o amor, a união, a amizade, isso aí é o que a gente tem que cada vez mais trazer como um assunto atual, porque esse isolamento dos jovens é que estão trazendo essas questões. Aqui, a ministra Damares Alves, que levanta de vez em quando algumas polêmicas por frases que ela diz, ela está propondo, a gente está falando da interação das pessoas pelo WhatsApp, um dia de detox digital. Eu ouvi ontem na Voz do Brasil. Detox digital, né? Será que a gente precisa efetivamente se descontaminar desse mundo digital? Ou nós estamos também atribuindo ao mundo digital um problema que não é só dele, né? O mundo digital não veio para nos isolar um dos outros, a gente é que se isola, né? Na verdade, eu só enxergo essa situação da seguinte maneira. Ministra Damares. Mas houve uma inversão de algumas coisas. Então, hoje em dia, o que os jovens procuram é a maior quantidade de likes em Facebook, maior número de seguidores no Instagram. E a gente tem que desconstruir que não é isso o mais importante. Porque isso torna o jovem muito frágil, dependendo do outro para ser feliz, para ser reconhecido, para se enxergar. Mas isso, delegada Patrícia, está muito relacionado à questão que hoje as pessoas vivem num falso selfie, né? Então, quanto mais likes eu tenho, quanto mais amigos, entre aspas, eu tenho nas redes sociais, eu sou uma pessoa bem sucedida, bem cotada, mas só que nós não somos amigos, são conhecidos. Como é que a escola privada trata isso, hein, professor Oswaldo? É bastante complexo, porque às vezes a escola tem um projeto educativo, e os pais, teoricamente, aceitam esse projeto educativo quando matriculam as crianças, só que na hora do fazer, os pais têm um comportamento diferente. As exigências que às vezes os pais fazem são exigências completamente fora. Muitas vezes os profissionais de uma escola passam a manhã inteira para atender um casal que briga entre si e querem que a escola dê uma solução para o comportamento da criança. Isso é muito delicado. Acho que assim é um contexto muito grande. Às vezes a criança fica 8 horas na escola, porque hoje com o turno integral, uma necessidade que existe aí, e que a escola acompanha, tem professores ao lado, participa da refeição e cria todo um processo educativo positivo. Chega às 6 horas, o que acontece com o pai? O que acontece com a mãe quando pega a criança? A criança diz um não e o pai acaba não sabendo como responder esse não. Ou a mãe não sabe responder esse não. Não tem mais a conversa, o convencimento, o acompanhamento, porque hoje muitas crianças em casa são pequenas ditadoras, né? E nós estamos mais impacientes também, né? Então, sem paciência de explicar, de conversar. Né? Agora, assim, eu acredito que a escola ainda tem uma função fantástica e a escola, de modo geral, faz isto, mas encontra muitas limitações, muito doidói, sabe? Se a escola disser às vezes um não, aí já vem o pai, a mãe, padrinho, madrinha lá para resolver, só falta levar o delegado, porque leva todo mundo para... Por que não deixa a criança administrar também o seu problema junto com o coordenador, o SOI? Veja, as escolas estão capacitando cada vez mais os seus profissionais para exercerem um atendimento não profissional propriamente assim no sentido estrito, mas no sentido mais amplo, serem profissionais competentes e que possam analisar todas as dimensões do comportamento da criança. E, no entanto, isso nem sempre é bem aceito. É difícil, muitas vezes, para a criança receber um não educado, porque a criança não aceita um não educado, não aceita um convencimento, porque em casa a criança é vencida, não é convencida de fazer as coisas. E aí tem os limites da escola também na relação com essa criança, né? Pois é. Porque chega num momento e o pai já vai dizer por que falou, isso, por que negou ao meu filho. Nós somos os clientes nesse processo.
Então que essa questão de consumidor também é muito Isso, real nesse ambiente escolar. Eu acho que isso é um grande problema, porque antes o aluno era o aluno, hoje ele é o cliente. E aí isso empodera muito os pais e os alunos. E os pais chegam muitas vezes inflados e dizendo, não, mas o estatuto, meu filho tem direito, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele esquece que também tem deveres no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até um ouvinte diz assim, muito direito para menor. Ok, os menores têm muito direito à educação, ao lazer, mas tem obrigações. Tem obrigações, tem deveres que também devem ser passados para essas crianças. Né? Então, o que acontece? Quando o professor chama a atenção de um aluno, corrige, esse professor é denunciado, responde um processo administrativo, seja no estado, no município, na escola particular, não sei como funciona, porque agrediu o aluno. Mas será que esse professor agrediu realmente o aluno? Vereador, para a gente encerrar o bloco. Bom, eu queria aqui fazer algumas referências que foram aqui ditas no debate. Acho importante reforçar mais algumas. A delegada Patrícia, acho que falou na automutilação, extremamente presente, né, nas escolas. A gente vê o relato dos professores, enfim, né? E aí falta realmente diagnóstico para que a gente possa trabalhar ou oferecer através de políticas públicas. Mas há um outro relato de um crescimento assim muito relacionado com Porto Alegre, né, e muito pouco dito na mídia, em detrimento às restrições que se tem, mas é o aumento de suicídios em Porto Alegre entre jovens, né? Nós fizemos um debate lá na Câmara faz já um tempinho, né, baseado em cima daquele seriado que está no Netflix, que aliás sugiro para os pais, educadores, Patrícia, para quem ainda não assistiu, 13 Reasons Why, 13 razões porque, muito interessante, né? É muito chocante, né? Mas a gente teve uma audiência muito grande porque ela trata realmente a questão do bullying e os fatores que aparecem dentro da escola e depois, então, acaba com o suicídio da menina, né? Então, eu contei o final mas enfim, acabei com... Mas assim... Acabou com a série. Mas eu sei que uma série não foi recentemente lançada, ela já é bem conhecida. Todo mundo já sabe que é sobre suicídio, tá tranquilo. Contei o final, né? Mas enfim, eu não sugiro conte a segunda temporada que eu não vi ainda, tá? Só vi a primeira, tá? Então... Mas é importante porque Porto Alegre tem sido um crescimento, né, em relação aos suicídios, né? Também a questão da justiça restaurativa, nós tivemos belas experiências em Porto Alegre e eu que quero registrar, assim, fazer um fato já, né, ao mesmo tempo reconhecendo o trabalho da delegacia, da delegada Patrícia, mas levando ao fato, eu tive em várias escolas, teria tantas histórias para contar que nós faremos aqui muitas horas, mas eu quero resumidamente, que eu fui numa escola e aí uma mãe, eu fui chamado num fato que estava acontecendo, e a mãe me relatou assim, muito rapidamente, meu tempo estava curtinho, mas ela dizia o seguinte, olha, por várias vezes eu fui relatei, meu filho me contava e sumiu as coisas dele, né? Um dia roubaram o lanche dele, outro dia levaram o estojo, outro dia levaram o caderno, e eu relatava isso e a escola dizia, não agia, porque tratavam-se de crianças, até que um dia que eu fui buscar ele na escola, porque eu já ia buscar e levar, né, sempre com medo que alguma coisa ia acontecer com meu filho, então eu cheguei na escola, e aí ele chegou sem mochila, cadê a mochila, meu filho? Ele disse assim, mãe, hoje levaram. Disse, não, levaram teu estojo, levaram o lanche, levaram isso, não. O que eu fiz? Eu cansei, aí fui para a delegacia, né? Bom, não preciso te dizer como é que foi o fato da mãe do menino que estava fazendo isso, como é que ela chegou, como é que tu vem na minha delegacia e me registrar uma ocorrência, isso é coisa de criança. Não, mas não é assim, aconteceu o lanche, aconteceu isso e ninguém deu bola até que o dia que não tinha mochila, disse, olha, não tem mais solução. Qual é o resultado disso? As crianças não estaram mais na escola, os laços foram rompidos, as mães se odiaram, acharam que uma era absurda da outra, uma culpou a outra, no final, acaba. Um foi para cada, tiveram que ser transferidos de escola. E possivelmente ficaram instigando os filhos um contra o outro. Exatamente, cada um, quer dizer, a mãe talvez tentando minimizar o fato do filho ter furtado, achando que isso era coisa de brincadeira, mas só para dizer assim, que os círculos restaurativos são extremamente fundamentais, né, porque eles permitem que a gente possa frente a frente falar e tentar restabelecer laços que foram rompidos por bobagens. Então, enfrentar na conversa situações. E muito bacana. 11h18, nosso tempo, ó, voou. Todo mundo vem aqui no programa e diz, nossa, como o tempo passa rápido. Eu queria ver se o programa se chamasse 180 minutos, se as pessoas viriam aqui para ficar 3 horas. Intervalo, nós já voltamos. Quando cooperamos, construímos juntos um futuro melhor. É assim que o Sicredi faz a diferença na sua vida financeira e no desenvolvimento da região onde atua. No Sicredi, todo mundo cresce junto, de um jeito próximo e justo. Abra uma conta no Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Prepare-se para o futuro e para o mercado de trabalho com a pós-graduação da Uniriter, que conta com professores renomados e diversos cursos de especialização e MBA, entre eles Direito Civil e Processual Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Digital e Direito Tributário. Aproveite os descontos de até 50% e inscreva-se em uniriter.edu.br. Circuito de palestras Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como educação, sustentabilidade, inovação e superação. Confira os palestrantes confirmados: Amir Klink, Antônio Novoa, Braulio Bessa, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Hortência, Monja Cohen e Rossandro Klingey. Mais informações no Sesc da sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/Conexão de Ideias. Realização Cindy Lojas e Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas. Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. Toque de bola com a turma do esporte daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes. 11h20, 11h20, o tempo voou para mim também, né? Com NET, o mundo é dos netos, Sebrae do Rio Grande do Sul, empreendedorismo que transforma, e Funerária São Miguel, nas horas difíceis, a mão amiga. Eu tenho 1 minuto para cada um dos meus participantes, meus convidados, para a gente encerrar o programa. É que a gente falou demais, gente, o que eu posso falar? Deixa eu começar, professor Oswaldo, por favor, com o senhor Oswaldo da Piaz, vice-presidente do Cinep do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder expressar essas ideias. E acho assim, eu trabalho em escola a vida inteira, eu sou entusiasta da escola, eu acho que a escola tem uma função assim fenomenal. Trabalhar na escola é algo assim muito cativante, porque você sempre tem que estar preparado para aquilo que é o imprevisível. Você prepara e as coisas às vezes não acontecem. Mas isso é uma habilidade que os nossos professores, as nossas direções têm. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse programa deveria dar uma continuidade a esse tema, porque ele é muito interessante. E o papel da escola é fantástico em termos educativos. O papel da escola é um papel assim complementar à ação dos pais, à ação da família. Hoje, infelizmente, os pais querem entregar tudo para a escola, só que não aceitam. De responsabilidade. Só que não aceitam muitas vezes aquilo que a escola faz, aquilo que a escola orienta. A escola que eles escolheram, né? Que é o mais incrível, professor. E agora nós vamos ter um congresso em julho agora, e vai ser fantástico, porque nós vamos dizer ao professor, você é chamado a conquistar os alunos e mostrar a eles os caminhos diferentes. Professor, obrigado por estar conosco. Professor Oswaldo da Piaz, vereador Mauro Zacher. André, quero te agradecer, te saudar pela oportunizar isso para Porto Alegre, para o Estado, um debate sempre no teu programa. Então, fica aqui o meu registro. Agradecer a delegada Patrícia ter sido uma parceira de todos os momentos, de vários assuntos, né, Patrícia? E o Cinep, na pessoa do nosso presidente, o Bruno também, nós todos engajados em poder oferecer políticas, legislações, debates que venham a melhorar e né, de maneira a engajar cada vez mais as pessoas nesse grande objetivo, e o meu especial que faz o meu motivo por estar na política, que é poder oferecer ainda ao nosso país
uma educação que seja de qualidade, que seja inclusiva, que seja capaz de a gente deixar esse país muito mais justo, mais igual, desenvolvido ao ponto de, novamente, nós gaúchos tínhamos um motivo tão especial no passado, talvez alguns não se recordem, mas, André, de nós podemos dizer assim, nós do Rio Grande tínhamos uma educação diferente do país, não podemos mais fazer isso, né? Nós realmente... Os nossos índices são péssimos. São péssimos, não são referência mais para nada, mas eu acredito e continuo lutando para que isso melhore. Vereador, obrigado por estar conosco. Psicóloga Anices Moura Ramos. Agradeço, André, o convite, o espaço. Acho que foi muito valioso esse debate. Saio enriquecida daqui com o que escutei. E penso que o importante desses debates é fazer com que as pessoas pensem, reflitam como estão agindo frente a essa violência, qual a sua participação, o que podem fazer, e buscar sempre a cultura da paz, a cultura do amor, que isso é que faz com que a diferença, né? Faz com que nós possamos mudar realmente. E fica o convite a todos para que no dia 15 de julho vá assistir o debate que será feito por um profissional do direito, 2 pedagogas, eu, psicólogo, sobre como combater a violência na escola, causas e soluções. No NACO, Pães e Cafés, Rua Múcio Teixeira, 313. Aguardo vocês, hein? Obrigado, Anices. Delegada Patrícia Sanchotene, que é a coordenadora da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar do Rio Grande do Sul. Bom, eu quero dizer que eu também considero momentos como esse muito valiosos, porque a gente aqui, como pais, como profissionais, a gente também fica se questionando sobre as coisas que são levantadas, a gente sai muito enriquecida com tudo isso. Eu proponho que tenha outros momentos, realmente, André, vocês estão de parabéns por essa iniciativa. E dizer que, então, né, a partir do dia 15, vai ser trazida essas novas informações sobre a questão do trabalho, que vai ser desenvolvido de forma conjunta, estados e esses 18 municípios, né, do RS Seguro, para a gente conseguir priorizar esses lugares onde estão apresentando uns índices muito maiores de violência, problemas muito mais graves, a questão da evasão escolar, da distorção, idade, ano, né, enfim, e que a gente possa trazer essas soluções através do trabalho conjunto, né, de todos os órgãos. Bom, delegada, obrigado por estar aqui, obrigado a cada um de vocês. Sabe que é tanto tema bacana que a gente traz aqui que eu ia ter que fazer... Tem vários temas que dizem assim, temos que fazer mais um programa, tem que fazer mais um programa. Eu tô com pauta até o final do ano, a alegria do Guilherme ali, meu produtor. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Esse debate está disponível todo no Facebook, facebook.com/BandRS. Na volta ao intervalo, e eu vou dizer para você por que você vai ouvir também o programa de segunda-feira, anuncia o tema de lá. Já voltamos. Valeu a pena esperar. Seleção de ofertas Esponqueado Jardim.